Lula exclui Correios e outras estatais de programas de privatização. Correios e outras estatais, então, foram retirados dos programas. O anúncio não é uma surpresa, porque no dia 1º de janeiro, quando assumiu a presidência do Brasil, Lula já tinha assinado um despacho determinando a revogação de processos de privatização, que incluía a Petrobras e os Correios. A sugestão de Rui Costa e Juscelino, abre aspas, manter Correios e Telebrás 100% públicas é uma das mais importantes ações nesses 100 primeiros dias de governo do presidente Lula. Isso ele escreveu aí nas suas redes sociais. E aí ele acrescenta o seguinte, vamos fortalecer as empresas e o papel delas no combate à desigualdade. Lembrando que a privatização dos Correios foi uma das pautas do governo do ex-Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre a liderança do ministro de Economia, Paulo Guedes. Gilmar. Bom, é uma pauta que o próprio governo já vinha defendendo em outros... desde quando, no plano de governo dele, né? Se questiona muito se o serviço é público, se o serviço é privado, o que precisa, na verdade, é o serviço ser eficiente. Nós vimos, por exemplo, na pandemia, a saúde, se fosse privada, tinha entrado em colapso. O que salvou, no caso, o cidadão foi o serviço público. Nós vimos isso, inclusive, na cidade de Maringá, por várias vezes, o próprio serviço público teve que estar presente no sistema privado. Então, é algo que o governo sempre defendeu essa pauta, o governo Lula, que é contra as privatizações, mas é o que eu digo, o serviço é bom, público privado é ruim? Não, o que precisa é ter uma boa gestão, porque quando o privado é ruim, não tem uma boa gestão, ele acaba complicando também o público. Eu penso dessa forma, eu acredito que não é nada que possa estar diferente do que ele havia prometido. Celestino. Olha, os Correios estavam dando lucro, né? Estão dando lucro, então parece que já vai subir tarifa já. Acho que já subiu a tarifa. Esse governo ele não é adepto a privatizações, isso ficou bem claro, né, na primeira gestão dele e depois sucessivamente a ex-presidente também. Eles não privatizam nada porque eles precisam, né, dos órgãos estatais para acomodar a companheirada. A gente aí lembra do dinheiro, né, somado aí todo o roubo do Mensalão, Petrolão, fundos de pensão, né, da Copa, das Olimpíadas. Foi um descaso total. O Brasil veio à falência, o Brasil está pagando dívida até hoje, né, e a gente está percebendo agora que os Correios é uma fonte arrecadatória. Ele descobriu isso, né, que dá para ter lucros com os Correios. O Correio vai pegar o Correio, isso que dá enoja na política, né? Em vez de estar encaminhando o processo que já estava pronto, né, da privatização dos Correios com lucro, ele retoma a administração dos Correios para justamente tirar, né, o poder dos funcionários, né, que estavam querendo essa privatização, porque vamos lembrar do fundo de pensão que foi usado pela presidente Dilma e quase faliu os Correios. E agora, com o governo Bolsonaro, veio a dar lucro e é uma fonte arrecadatória para os companheiros, né, acomodar a companheirada. É lamentável o que está acontecendo nesse desgoverno, bem como o marco do saneamento. Tem tempo, né, Kelly? Eu queria trazer alguns dados do marco do saneamento. A gente pode só completar esse assunto, um assunto, depois a gente volta no marco. Um assunto bem importante, bem triste. Vai lá, Edivaldo, vamos nessa pauta aí do... Vamos voltar um pouquinho para entender como esse processo de privatização começou. Deve-se muito ao Fernando Henrique Cardoso quando ele propôs uma mudança no Estado, uma reforma do Estado, né? Depois avançou com o Lula. O Fernando Henrique já iniciou um processo grande de privatização. O Lula, em 2004, criou as parcerias público-privadas, que alcançou depois a construção dos estádios, com todas as contradições que teve na realização da Copa no Brasil. O plano de aceleração do crescimento também foi um modelo de parceria público-privada que avançou, não é privatização, é bom entender isso dessa forma. O Estado brasileiro precisa-se de uma reforma.
Agora, tem algumas estatais, eu vou falar especificamente do Correio, e eu entendo um pouquinho bem por uma razão muito simples. Meu irmão se aposentou pelos Correios, foi dirigente importante dentro dos Correios, e foi diferente do que o Celestino disse, que os funcionários querem a privatização do Correio. Não, nunca quiseram. O que aconteceu é que foram fatiando os Correios, dando aquelas partes que eram mais interessantes à exploração, a FedEx, por exemplo, aquelas multinacionais. O Correio, por exemplo, pega uma carta aqui do cidadão, entrega lá no interior do Amazonas, acho que por menos de R$1. E existe ainda que é chamada carta social. O grande filé hoje dos Correios é a entrega de mercadoria. E se tem uma empresa que é qualificada, que entende como ninguém de logística nesse país, é os Correios, que sempre teve uma estrutura fantástica. Governos anteriores começaram a dilapidar todo esse patrimônio, inventar a história de que a empresa era deficitária por diversas razões. Eu concordo com aquela tese que a empresa pública não pode dar lucro, né? Quando ela dá lucro, tem algo errado. Ela tem que dividir lucros, ou seja, com o funcionário, ou na reforma, consumir dentro dela, e não usar para abastecer interesses de governos, tá? De governos, ou de próprio de presidente, mas que esses recursos sejam irrigados para a educação, para a saúde. Então, nós temos hoje, se eu não me engano, 133 estatais. Importante reconhecer que no governo Bolsonaro foram privatizadas uma pilha de empresas, mas algumas empresas são muito estratégicas. Eu vejo os Correios como tal, o sistema Telebrás como estratégico. Sem um modelo muito bem alicerçado, a gente não pode entregar empresas tão importantes à iniciativa privada, que é transferir para a iniciativa privada o monopólio. Sai o monopólio do governo e vai para a iniciativa privada. Nós temos esse problema com o sistema Embratel. Você fala, mas chegou o celular para todos os lugares. Exato, só que o modelo é ruim, porque nós não funcionamos no nosso controle. O maior número de reclamações que tem contra o sistema. Nós pagamos o celular mais caro do mundo. Tinha que fazer, veja, eu defendo o modelo, defendo a privatização, mas é necessário controle rigoroso. Quando o governo suspende, ele suspende para verificar qual é a situação, por que privatizar uma empresa que é rentável, ela é eficiente tecnicamente, ela dá dinheiro. Por que jogar isso para a iniciativa privada? Modular tudo e jogar na iniciativa privada, porque parte dos Correios, parte das demandas, o Correio já concorre com ele próprio, principalmente na entrega de encomenda. Hoje você tem uma infinidade de empresas. Agora, nenhuma empresa quer pegar aquela parte ruim, que é para entregar um pequeno cartãozinho lá no interior do Amazonas, que hoje o Correio faz. Então, sim, é preciso entender isso, reconhecer, sim, que o governo do Lula, um governo petista, não é privatista, mas também é preciso reconhecer a importância de fazer uma reforma do Estado, torná-lo ele mais enxuto e mais ágil, mas sempre preservando o interesse do cidadão e, principalmente, o nosso patrimônio, que é do cidadão, e não ficar entregando tudo à iniciativa privada. E me desculpe, o conceito de que iniciativa privada faz melhor do que o governo, isso é uma mentira. Empresas como a Petrobras foram construídas por brasileiros, por funcionários públicos. E é uma das maiores empresas do mundo, a mais tecnologicamente evoluída do mundo, a única com capacidade de explorar, por exemplo, águas profundas, onde está o pré-sal. Então, sim, eu falo em Embraer poderia ser mais uma. Agora, tem um monte de estatais que são cabíveis de emprego, Celestino, como reconheço, que é partilhado entre a compatriotada, a patriotada, entendeu? Eu reconheço isso sim. Então, a necessidade de uma reforma de Estado, que deveria ter dado continuidade desde 1995, Fernando Henrique Cardoso. Infelizmente, o processo muda de governo, não se muda, se acaba com todo esse processo. Celestino, alguma? Belo discurso progressista, mas assim, os Correios descobriram que os Correios davam lucro porque deixaram de roubar. É justamente isso, olha só, né, simples, a estatal dá lucro sim, né, desde que não desvio, como foi o Petrolão, o Mensalão e o próprio fundo de pensão dos Correios. Né? Dá para administrar na gestão pública, né, bem administrado, gerando lucro, sim, no Correio, que a maioria é funcionário concursado. Né? Então, o fundo de pensão dos Correios não é para fazer obra, é para os funcionários, que foi dilapidado
pelos governos petistas, né? Bem como Banco do Brasil e Caixa Econômica. Mas, pegando um gancho aí do marco do saneamento, eu fui ver o site do Só um pouquinho, acho que Instituto Trata Brasil. Só um pouquinho, que eu acho que o Edivaldo quer a réplica aqui na do negócio da verdade, privatização. não, Peraí, já você fala do saneamento. Na aí. verdade, com relação ao fundo de Aguenta aí, pensão, Celestino. e meu irmão foi um dos caras penalizados por isso, porque ele já estava aposentado e simplesmente ficou sem pensão e teve que ser reposto. Ele teve que pagar, todos tiveram que pagar mais 10 anos para recompor, que é o chamado postários. Quer dizer, foi a gestão do fundo, que não tem nada a ver com o governo, ninguém roubou o fundo. Foi simplesmente um cara que roubou o fundo e se mudou do Brasil. O cara deu um golpe, tá, é bem fácil investigar isso, senhor Celestino. Não associe, por favor, essa questão. Isso, assim, quem está ouvindo, principalmente o pessoal dos Correios, que tem esse assunto como um problema extremamente grave na história deles, que estavam aposentados, já é sério, isso não tem nada a ver com o governo, isso é um fundo de pensão. Como todos os fundos de pensão, tem a... Não foi usado, o fundo de pensão não foi usado. Não está associado No a governo fundos, do PT. Fundo não tem, é uma coisa verde, não. A investigação não pega esse aspecto. O cara se não te roubou, aí tem uma série de problemas, é como a questão dos apartamentos lá em São Paulo, aquele envolvimento, não sei nem podia me lembrar do fundo imobiliário que tinha lá, do qual o apartamento do suposto apartamento do Lula estava envolvido. É uma questão um pouco mais grave que essa, não é. Os caras se apropriaram, deu um prejuízo gigantesco para quem já estava aposentado, que tiveram que continuar contribuindo com o valor para repor o fundo, para poder manter a remuneração.